Bom dia, embaixadoras. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como estão? Bem, Tá bom. Vamos então, mais um dia, estudar a palavra do nosso Deus maravilhoso, né? E estamos aqui estudando o livro de Gênesis, né? Versículo por versículo. E Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado entendimento, né? E nós só temos que louvar o Senhor por isso. E essa semana eu já estou na minha reta final do meu jejum bíblico, do meu jejum de 21 dias, né? Graças a Deus estou firme e na próxima segunda-feira eu estarei entregando. Então, tem muita coisa aí que o Senhor tem trabalhado na minha vida e, assim, a conclusão que eu chego e que eu percebo é que quanto mais a gente se achega ao Senhor, mais Ele nos faz enxergar o quanto nós necessitamos dele, o quanto nós somos pecadores, né? Então, essa consagração tem sido, assim, realmente um marco na minha vida, onde o Senhor tem me revelado muitas coisas a respeito de mim mesma, né? A respeito das minhas falhas, a respeito das minhas fraquezas. E numa oportunidade eu vou estar contando para vocês, tá bom? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Graças a Deus a Lohana conseguiu configurar o telefone dela, não mudou o número, vai ficar o mesmo número. E já coloquei ela nos grupos, graças a Deus. E eu quero agradecer cada uma de vocês que oraram pela minha filha, se levantaram para orar, para se colocar. Eu sei que cada uma de vocês apresentou ela ao Senhor. Então, só gratidão a vocês, viu? Minhas irmãs guerreiras de oração que estão lutando, né? Para poder se colocando na brecha, né? Quando há situações dessa forma. Muito obrigada a vocês, que Deus recompense cada uma de vocês. E em nome de Jesus, ela vai estar participando aí com a gente, tá bom? Desses próximos grupos. E para quem não assistiu a live ontem, ficou gravada, né? Quem quiser assistir e quiser também passar para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o Emagreça com a Bíblia, né? O Emagreça com a Bíblia, ele foi um ministério que Deus colocou, confiou nas minhas mãos, e eu tenho desenvolvido esse ministério, Deus tem me agraciado com amigas do Senhor para me ajudar, para estar se colocando ali à disposição para servir, né? Ministério, para quem não sabe, é quando a gente está a serviço do Senhor. O ministério não é nosso, né? Ele é do Senhor. Então, quando a gente se coloca a serviço do Senhor, né, à disposição dele, ele nos dá algo exclusivo para servir as outras pessoas. E no meu caso, foi o cuidado com o templo do Espírito Santo, né? O cuidado com o corpo que Deus nos deu. Nosso corpo, ele é sagrado, nosso corpo, ele é a casa de Deus, ele é a morada do santo, né? Então, quando a gente consegue essa verdade, a gente passa a cuidar do corpo com mais responsabilidade, né? A gente passa a entender que nós somos as responsáveis por cuidar do nosso corpo. E entender que ele não é nosso, que ele é propriedade de Deus, que ele é algo emprestado e que nós vamos ter que prestar contas. O corpo é praticamente que nem os dons, né? Os dons são emprestados, os dons são presentes, que Deus nos dá para quê? Para servir. O corpo é a mesma coisa. O corpo, ele é emprestado, ele não é nosso, ele é do Senhor. O Senhor nos deu para quê? Para servir o nosso corpo, nós vamos prestar contas dele
né? Ao Senhor. Angelita, nunca vi isso na Bíblia, mas está escrito na Bíblia. Nós vamos prestar conta. E o Senhor mesmo, ele tem uma sentença muito, muito dura a respeito de quem não cuida do corpo. A Bíblia diz que aquele que não cuida, né, aquele que destrói o corpo, o próprio Deus destruirá. Amém? Então nós vamos, né? Vamos prestar atenção aqui, vamos nos voltar para o nosso estudo para que nós possamos receber do Senhor. Tia, eu tô vendo que as meninas estão chamando bastante lá no grupo. Fala que nós estamos agora no Clube da Bíblia e que nós vamos nos concentrar aqui, tá bom? Se elas quiserem vir, para elas virem. Mas agora a gente vai parar de responder os grupos por um tempo, porque a prioridade é a gente aprender do Senhor. Dá esse recadinho lá para mim, fazendo favor. E vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui te louvando, te agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor, muito obrigado porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez e hoje nós estamos aqui mais uma vez nos colocando na tua presença, comprometidas com o Senhor, para aprender do Senhor. Pai, nós somos tão fracas, tão falhas, tão pecadoras, Pai, mas nós estamos rendidas aqui e nós sabemos que isso não é por nós. Nós sabemos que isso não é porque nós decidimos estar aqui. Nós sabemos que isso é pela ação do Teu Espírito. A Tua palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, se nós estamos aqui de pé, comprometidas, Pai, é a ação do Seu próprio Espírito Santo agindo em nós. Por isso nós estamos aqui. E nós só temos que te agradecer, porque isso é graça, isso é amor, isso é cuidado, e isso é proteção. Pai, muito obrigado por cada detalhe que o Senhor tem nos ensinado. Não é por nosso mérito, não é porque nós somos disciplinadas, não é porque nós somos comprometidas, mas é porque o Senhor está derramando a sua graça sobre nós. Então, Pai, nos faça aproveitar essa graça, nos faça entender essa graça. Não deixa que nada venha nos distrair. Que nós possamos aprender cada palavra, porque cada palavra que sai da sua boca, ela tem um peso espiritual, ela tem um valor espiritual, ela tem um valor que mexe com a nossa estrutura, que mexe com o nosso pensamento, que mexe com a nossa vida, Pai. E nós queremos nos alimentar de todas as palavras que forem ditas aqui hoje pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue agindo em nós, que o Teu Espírito Santo continue se revelando para nós, que o Seu Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. Não nos deixa falar coisas aqui que está fora da Tua palavra. Nos ajuda a ser fiel às Suas Escrituras, nos ajuda a ser fiel à Tua palavra. E que tudo seja para engrandecer o Teu nome, tudo seja para exaltar o Teu nome, tudo seja para manifestar o poder da Tua palavra, o quanto ela é viva e o quanto ela é eficaz, e quanto ela tem promessas contidas, porque a Tua palavra diz que ela não vai voltar para o Senhor vazia. Então, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nesse estudo. Repreenda tudo que não provém de Ti. Repreenda toda a ação do inferno, tudo que ele quiser nos tirar daqui para poder estudar a Tua palavra, para poder fazer a Tua vontade, Pai. Que o Senhor o repreenda, que a nossa mente possa ser levada cativa agora ao Senhor e que nós possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Então hoje nós vamos ver o versículo. Tomara que não pare essa gravação. A gravação do iPad tá bem. Ela para assim do nada. Então vamos. Nós estamos já no versículo 8 de Gênesis, né? Aonde nós vamos estudar o versículo que fala assim: E chamou Deus ao firmamento céus, e foi a tarde e a manhã,
o segundo dia. Olha só, já estamos aqui no segundo dia da criação. No primeiro dia, Deus, ele vê que tudo tá um caos ali, ele começa a organização e colocar o ordem, colocar o caos em ordem, né? E nós aprendemos muito sobre esses 7 versículos anteriores, e a gente pode perceber que a palavra firmamento, ela vem de novo à tona aqui nesse versículo. E nós já aprendemos, né, que o firmamento é um princípio do Senhor. Firmamento é algo que nós precisamos ter na nossa vida. Firmamento de separar, né, na nossa mente o que é do Senhor, o que é luz das trevas. Firmamento de firmar o nosso coração, né, na palavra do Senhor e ela ficar registrada para que a hora que nós precisarmos dela, a hora que nós for passarmos tanto por tentação quanto por provação, quem sabe a diferença entre tentação e provação? A tentação, ela vem do Satanás. A provação, ela vem do Senhor. Então, na nossa vida existem tentações e existem provações. E as provações, elas têm um motivo muito especial, que é nos aprovar, é aperfeiçoar o nosso caráter, é nos proporcionar perseverança, é desenvolver o nosso caráter. Então, nós podemos ver que o princípio do firmamento, na verdade, ele é uma das palavras-chave de Gênesis, né? De firmeza. Quantas vezes nós não realizamos muitas coisas porque não temos firmeza, não nos comprometemos, né? E Deus, ele traz esse princípio, né? Ele traz esse princípio que se a gente se firma, tem várias mulheres, né, que começam o Emagreça com a Bíblia, começa ali, aprende o caminho, aprende a realmente a ter um novo estilo de vida, gosta desse novo estilo de vida, mas o que que acontece? Não há o firmamento, né? Essa mulher, ela não conseguiu entender ainda esse princípio do Senhor, que vai o quê? Nos proteger, né? Se há um firmamento ali, se eu tenho firmeza, né, nas minhas decisões, se eu tenho firmeza no meu posicionamento, vamos, por exemplo, né, quando eu comecei a minha consagração, no segundo dia da minha consagração, a minha filha sofreu aquele assalto. E quem tem filho aqui sabe que qualquer coisa que mexe com os nossos filhos, mexe muito com a gente, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa mente, mexe com as nossas emoções. Mas se Deus não tivesse me capacitando e eu não entendesse essa questão do firmamento, que eu preciso marchar, eu preciso seguir, eu preciso estar firme. Se eu não tiver essa consciência, qualquer vento vai me levar. Escreve aqui para mim. Algum vento já tem te levado? Você tem tomado decisões? Você tem tomado decisões que depois, quando você vê, você já voltou atrás? Você se deixa levar pelas circunstâncias? Principalmente na área da alimentação, minhas irmãs. Quem tá aqui que participa do Emagreça com a Bíblia, escolher, né, o melhor alimento é, de fato, uma decisão, é uma firmeza. Nós temos aí todos os tipos de alimento na nossa frente disponível a qualquer momento, né? Igual eu. Hoje eu já até perdi as contas, acho que é 15º dia. Falta 7 dias só para eu terminar o meu propósito de 21 dias. Nossa, gente, mas a Regina tá aqui de prova. Fui no restaurante com eles. Tomei uma aguinha com gás ali e um café, né? Não parei a minha vida por conta que eu estou em consagração. Não parei de cozinhar para o meu marido porque eu estou em consagração. Eu escolhi isso. Eu pedi ao Senhor que me capacitasse. Eu pedi ao Senhor que realmente me desse um novo estilo de vida em 2025. Eu pedi por mudanças. Eu pedi para que Deus me ajudasse a se colocar na brecha.
Isso não é mérito meu. Isso é ação sobrenatural do Senhor. Porque tem dias, minhas irmãs, que não é fácil. Tem dias que eu tenho que me ajoelhar muitas vezes diante do Senhor para que Ele me sustente, para que Ele não me deixe falhar. E isso é dependência, né? Isso é o Senhor me chamando para depender dele a cada momento da minha vida. Então, e você? Você tem olhado para dentro de você? A sua mente está firme, né? O nosso descontrole sobre a comida, ele só mostra, né, a bagunça que está dentro de nós. É igual o nosso comportamento. O nosso comportamento desorganizado, o nosso comportamento que a gente procrastina, só mostra a desorganização, a desordem que está dentro de nós. Então, o livro de Gênesis, ele tem ensinado esses princípios para nós, que Deus é um Deus organizado, que Deus é um Deus que traz luz às situações, que Deus é um Deus que coloca o caos em ordem. Então, qual é o caos, né, que você tem colocado diante do Senhor para que Ele coloque em ordem? Porque se a gente não pede para o Senhor esquadrinhar a nossa mente, esquadrinhar o nosso coração, esquadrinhar o nosso comportamento, a gente acha que está tudo certo. A gente acha que está tudo bem, que a gente está na santidade. Era o que eu pensava antes de entrar nessa consagração. Mas se eu for contar aqui para vocês quanto pecado, principalmente de comportamento, viu, minhas irmãs? Principalmente de ira, aquela ira disfarçada que parece que, por exemplo, quando acontece alguma coisa que sai dali do meu controle, que não era para acontecer daquele jeito que eu queria, a ira vem. E o descontrole, ele é aflorado. E Deus me mostrou isso durante o meu processo, né? Então isso fica camuflado, né? Isso é o pecado. É o pecado. E ali eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, me transforma. Eu não quero mais ser da forma que te desagrada. Eu não quero mais afastar a sua presença da minha vida. Então, nós podemos concluir aqui que a criação de Deus, ela revela o quê? Um Deus de ordem. Um Deus que coloca tudo no seu lugar. Desde o início ali da criação, Deus não apenas demonstrou seu poder ao criar o universo, mas ele também revelou a sua intenção de organizar, nomear e dar propósito a tudo que ele fez. Gênesis 1:8, nós encontramos um momento significativo. O que está acontecendo aqui? Deus nomeia o firmamento como céus e marca o segundo dia da criação. Essa simples frase, ela carrega profundas verdades sobre quem Deus é e sobre como ele se relaciona com a sua criação e sobre como essas verdades se aplicam às nossas vidas. Então vamos explorar hoje, né, nesse versículo, 3 aspectos. Primeiro aspecto que nós vamos explorar é a autoridade de Deus ao nomear. Segundo, o propósito do firmamento. E terceiro, a ordem divina no tempo. Então a palavra hebraica aqui usada para chamou, esse verbo chamar, nós estamos estudando do hebraico os verbos. E, minhas irmãs, nós não estamos esgotando aqui o versículo, viu? Tem muita coisa que nós podemos explorar. Nós estamos pegando partículas, porque a palavra de Deus ela é muito rica, ela é muito poderosa, ela tem um peso muito grande. Então, nós estamos pegando aqui algumas palavras e trazendo o significado, a aplicação dessas palavras para as nossas vidas. E se nós voltarmos de novo, quando nós terminarmos até Apocalipse, nós voltarmos de novo para Gênesis, com todo o entendimento que Deus vai dar para nós de Gênesis e Apocalipse, nós já vamos voltar com outro entendimento aqui de Gênesis. Então, assim,
é ter consciência de que nós não estamos esgotando nada aqui, a palavra de Deus é infinita, tá? Então nós vamos pegar esse verbo chamou, né? E chamou, não, chamou Deus ao firmamento céus. Então essa palavrinha chamou, ela aqui no hebraico, ela significa chamar, proclamar, nomear ou invocar. E no contexto bíblico, nomear é algo, é exercer autoridade sobre ele. Imagina, nada tinha nome, ninguém nem sabia que existia nome. Ninguém nem sabia que alguma coisa ia chamar o quê. E Deus, ele traz esse conceito. Deus, ele ensina. Hoje nós temos organização porque nós chamamos as pessoas pelos nomes, nós chamamos as coisas pelos nomes. Vocês já tinham pensado nisso? Por exemplo, o que que é um garfo? É um nome que a gente deu a um talher. Se eu chamo aqui vocês embaixadoras, mas cada embaixadora tem um nome. Tieme, Adriana, Nia, irmã Ana Maria, Lourdes, Cíntia, a Massaio, a Lucimara, a Rê, a, a Lourdes. Todas vocês têm um nome. E esse nome, ele traz o quê? Organização. Porque já pensou se eu chamasse aqui, ó, embaixadoras? Vocês tudo iam falar ao mesmo tempo. Mas o nome traz organização, né? Você já tinha pensado nisso? Então aqui, Deus, ele começa a nomear, ele começa a exercer a autoridade dele. E isso não é apenas um ato de identificação, mas ele é um exercício de domínio e soberania. A soberania dele, o domínio dele, ele está nos ensinando passo a passo, de como que ele estabeleceu o plano dele. Então aqui é a realização do plano de Deus, né? Então vamos lá, vamos mais profundo um pouquinho. Esse verbo chamar, ele é composto por 3 letrinhas do hebraico, né? E a primeira letra, que é, eu não sei pronunciar isso daqui, mas depois eu posso colocar aí para vocês. É K-O-F. K-O-F. É que de queijo, tá? É o Q-O-F, né, que fala. Kiof, pode ser talvez pronunciado assim. Então, representa o quê? Essa primeira letrinha representa a santidade e a separação, indicando que Deus define propósitos elevados para o que ele nomeia. Olha só, Deus define propósitos elevados para o que ele nomeia. A segunda letra é o Resh, que simboliza o quê? Liderança e governo, reforçando a autoridade de Deus. E a terceira palavra, que é o Aleph, ele significa unidade e força divina, mostrando a autoridade, que a autoridade de Deus é absoluta. Então nós entendemos aqui que ao nomear o firmamento como céus, Deus estabelece a ordem divina sobre o que? A criação. Ele não apenas cria o espaço físico, mas ele declara o propósito espiritual desse espaço como um lugar de conexão com ele. Os céus se tornam um símbolo da majestade e da presença de Deus. Uau! Olha que informação linda! Quando Deus ele cria o céu, ele já cria com esse propósito, para que o céu simbolizasse a majestade e a presença dele. Olha que lindo isso. Mas, Angelita, o que esse entendimento pode ser, como que esse entendimento pode ser aplicado na minha vida? Como que eu posso colocar isso em prática? A aplicação prática disso é que Deus tem autoridade sobre toda a criação, incluindo as nossas vidas. Assim como ele nomeou os céus, ele tem o direito de nomear e direcionar o propósito da nossa existência. Olha só, nós não fomos criadas e deixadas no acaso. Ele nomeou, ele nos chamou pelo nome.
Ele tem propósito para a nossa existência. Nós não estamos aqui para viver por acaso. Nós temos propósito. E a pergunta que nós devemos fazer é o quê? Será que nós temos permitido que Deus defina o propósito da nossa vida? Ou nós é que estamos tentando nomear o nosso futuro com as nossas próprias forças? Guarda essa pergunta. Será que eu tenho permitido Deus definir o propósito da minha vida? Ou será que eu que estou tentando nomear o meu futuro com as minhas forças? Vamos um pouquinho mais profundo. Qual que foi agora, Angelita, o propósito desse firmamento, né? Que é essa palavra ráquia, né? Essa palavra, a gente já até estudou ela um pouquinho, né? Ela significa algo estendido, como uma expansão, né? Ela representa o espaço que separa as águas superiores das águas inferiores, trazendo ordem ao caos inicial. A palavra Raj, ela também é composta por 4 letrinhas hebraicas. A primeira letra, que é Resh, significa liderança ou início. O firmamento é o início da organização do mundo. A outra palavrinha, que significa separação e santidade. O firmamento separa as águas, estabelecendo os limites. Já falamos muito disso, né? De separação, de limite. Terceira palavra é o Yod, que é a mão criadora de Deus, indicando que foi feito pela sua ação. A Deus é que tomou essa ação, Deus é que criou, Deus é que começou. O início foi nele, né? E o Ain significa visão, revelando que o firmamento reflete a sabedoria de Deus. Então, o firmamento é muito mais do que uma estrutura física. Ele é um testemunho da capacidade, né, de Deus, a capacidade que Deus tem de separar as coisas, de organizar e de dar propósito ao que antes era caótico, né? Ele nos ensina que Deus é um Deus de ordem. Você consegue perceber que a todo momento Gênesis implica para nós, olha, Gênesis simboliza ordem, Gênesis simboliza separação, Gênesis simboliza firmamento. Nunca mais você vai olhar para Gênesis apenas como um livro histórico. Você vai olhar para Gênesis a partir de agora como um livro que te ensina sobre organizar, sobre firmar, sobre separar. Olha só que coisa mais linda, né? E o terceiro ponto aqui é a ordem divina no tempo, que fala, e foi a tarde e a manhã e o segundo dia. No hebraico, aqui essa palavra, dia segundo, né? Ela se refere a um ciclo. Aqui começa-se os ciclos, né? Antes não existia dia, não existia noite, não existia nada. E aí Deus, ele começa a afirmar aqui o ciclo, que ele nomeia aqui como segundo. Teve o primeiro e agora tem o segundo, né? Então, isso também simboliza ordem, isso também simboliza organização. Em cada dia, ele vai fazendo e estabelecendo alguma coisa, né? Então, mas essa informação de ciclo, a primeira vez que acontece esse conceito de ciclo, esse conceito. Hoje tantas pessoas têm usado, acabou o ciclo, começa o ciclo. Mas de onde que veio esse conceito? De onde que veio essa informação? Foi aqui, da organização do Senhor, né? Então, nós podemos perceber que esse ciclo, que é a tarde e a manhã, o primeiro e o segundo dia, né? Olha só, manhã, tarde e noite, né? Primeiro e segundo. Então, tudo isso já é ensinado pelo Senhor aqui em Gênesis, né? Então, isso marca o quê? A continuidade e o progresso do plano de Deus, né? Deus não apenas cria com propósito, mas ele também marca o tempo. Ele estabelece ordem no tempo, mostrando que cada etapa da criação tem o seu momento.
Isso nos ensina sobre o quê? Paciência e progresso. Deus trabalha em etapas e cada dia traz a sua própria realização. Guarda essa frase, minhas irmãs. O ensinamento que nós temos aqui sobre esse dia segundo, foi a tarde e amanhã, esse ciclo, isso daqui marca o quê? Ele marca a continuidade e o progresso do plano de Deus. Marca o quê? Que nos ensina que tudo é um progresso, tudo é feito por etapas. Cada dia traz a sua própria realização. Quantas de nós temos andado ansiosas? Porque a gente coloca um propósito, a gente ora, ai Senhor, coloca essa pessoa diante do Senhor, e a gente ali aos nossos olhos, a gente vê que não tá nada acontecendo, né? Mas nós precisamos entender que nós somos limitadas. E a partir do momento que nós colocamos as coisas diante do Senhor e que nós a tomamos de volta, nós só estamos revelando o nosso coração rebelde diante do Senhor. Nós estamos falando para o Senhor, Senhor, eu não confio no Senhor. Eu estou orando e não estou vendo nada acontecer. Eu estou ministrando a palavra, eu estou pregando a palavra para essa pessoa, mas nada acontece. Então nós estamos falando para o Senhor, a sua palavra é insignificante, a sua palavra não tem poder. A gente está negando o que Deus falou, que a palavra dele não volta vazia para ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, minhas irmãs, porque às vezes, no automático, a gente está expressando isso através do nosso comportamento para Deus. E muitas vezes entristecemos o coração do Pai com essas atitudes. Então, qual que é a aplicação prática, Angelita, que eu aprendi agora que os ciclos se formaram aqui? Foi pela ordem de Deus. Você pode usar isso daqui como uma estratégia, né, de evangelização. Nossa, ó, pessoas que falam muito de ciclo, né? É ciclo, é ciclo. Ah, você fala, olha, você sabe quem que criou os ciclos? Quem que fundamentou os ciclos? Ah, não sei. De onde que surgiu isso? Ah, foi lá em Gênesis. Foi lá em Gênesis, no versículo 8, quando Deus estabelece ali a tarde e a manhã, e ele estabelece ali o segundo dia, ele estabelece o primeiro dia. Isso são ciclos estabelecidos pelo Senhor, que marca o quê? Que está marcando ali a continuidade e o progresso do plano de Deus, né? E ensina para nós que Deus trabalha também em ciclos, em etapas. E cada dia é um dia para ser realizado uma etapa. Cada dia é um dia para ser realizado um propósito, né? As meninas do Emagreça com a Bíblia que estão aqui, hoje elas iniciaram uma nova etapa. Hoje elas iniciaram um novo tempo na vida delas. E a partir de hoje, elas vão começar a ter um novo caminho dado pelo Senhor na área da alimentação. E qual que é a aplicação prática, Angelita, para isso? Nós entendermos que Deus opera em ciclos. Se hoje você está enfrentando algum caos, confie que Deus está trabalhando para trazer ordem, mas é no tempo de Deus. É no tempo dele, não é no nosso. E a pergunta que fica para mim e para você hoje é: nós temos confiado no tempo que Deus colocou para realizar o propósito dele na nossa vida? Ou nós estamos ansiosas para ver resultados imediatos? Vou repetir. Nós temos confiado no tempo de Deus, nas etapas de Deus, nos ciclos que Deus tem colocado nas nossas vidas, ou nós estamos ansiosas para ver resultados imediatos? A gente segue aqui para a conclusão, entendendo que Gênesis 1:8 nos ensina 3 verdades fundamentais. Primeira, Deus é soberano. Ele tem autoridade para nomear e definir os propósitos. Deus, ele é a segunda verdade que Gênesis 1:8 traz para nós, é que Deus é o organizador.
Ele separa e traz ordem ao caos. Terceira, Deus é meticuloso. Ele trabalha em ciclos, marcando o tempo de cada etapa. Assim como ele nomeou os céus e estabeleceu o firmamento, ele deseja também trazer clareza, propósito e ordem às nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos reconhecer a sua autoridade e permitir que ele defina os nossos limites e confiar no seu tempo. Então hoje, Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Que nós possamos permitir, que nós possamos chamar Ele, para que Ele seja o nomeador de tudo sobre as nossas vidas, para que Ele venha organizar, para que Ele venha dirigir. E nesse momento eu vou te convidar a entregar as áreas da sua vida que você tem tido caos, que você tem tido confusão, que você percebe que não está em ordem, que você percebe que precisa da ajuda do Senhor. Eu tenho muitas áreas da minha vida, mas eu quero, e eu sei que você também tem, mas coloque uma específica. Coloque uma diante do Senhor agora nesse momento. E nas suas orações, quando você for orar, você pode pegar esse conhecimento que você adquiriu aqui hoje, que é essa ordem. Senhor, nomeia o meu pecado. Dá nome a esse pecado que eu estou cometendo. E o pecado, minhas irmãs, muitas vezes a gente é aquele sentimento que veio estranho. Às vezes, do nada, você tá tranquila, você tá ali trabalhando tranquila. Às vezes, você ouve alguma coisa, você fica sabendo de alguma coisa, vem um sentimento que te perturba, que te corrói, um sentimento ali que tira a sua paz. E aí, peça pro Senhor, Senhor, nomeia. Senhor, nomeia esse pecado. Espírito Santo, me mostra esse pecado. Angelita, mas tudo é pecado? Minhas irmãs, tirou a sua paz, é pecado. Porque Deus, ele é um Deus de paz. Sua cabeça ficou confusa, é pecado. Então, nós precisamos analisar, né? Entender. Gerou confusão, tirou a minha paz. Nossa, meu Deus do céu, parece que tá um caos. Pecado. E nós precisamos pedir ao Senhor que nomeie. Senhor, nomeie esse pecado. Me ajuda a discernir esse pecado. Porque eu preciso o quê? Aí eu preciso fazer as próximas etapas, que é o quê? Confessar. Quando eu confesso o meu pecado, há uma promessa do quê? De purificação. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Não é confessar lá para o padre, não. É confessar para o Senhor. É confessar para Deus. Deus, eu pequei, eu estou pecando contra isso. E ontem eu estava conversando com uma irmã que ela me ensina muito. É uma irmã que eu tenho uma autoestima por ela, uma admiração muito grande pela caminhada dela cristã, né? E pelo relacionamento que ela tem com o Senhor. E ela estava me falando, Angelita, eu tenho ensinado para minha filha que o pecado, ele precisa ser confessado em voz alta. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Por quê? Por que você acha isso? Ela falou assim, sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele tá ali pegando as nossas brechas, pegando os nossos... Tudo que a gente faz que desagrada a Deus, o Satanás sabe muito mais do que nós. Por quê? Porque ele sabe a Bíblia de cor salteado, né? Ele sabe a Bíblia, ele conhece as Escrituras. E aí, quando a gente comete o pecado e a gente não confessa em voz alta, isso foi a explicação dela, né? A gente não tá confessando ali para o inimigo, confessando ali para Deus e o inimigo escutando, e isso vai gerar o quê? Vai gerar
a nossa purificação, mas também vai conscientizar o Satanás que nós estamos comprometidas em confessar o nosso pecado. E aí, o que que isso vai gerando no inimigo? Vai gerando o quê? Nossa, essa pessoa ela é comprometida, porque o Satanás ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. E aí a gente fica ali só na nossa confissãozinha na nossa mente e a gente não fala, não declara para o Senhor, e aí o inimigo ele continua nos bombardeando. Mas como que essa confissão, ela chega aos olhos do inimigo? Ela chega como uma resistência. Eu pequei sim, mas eu estou confessando para o meu pai. Então ela vai gerando uma resistência. E como que o diabo foge de nós? Resistindo ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E eu achei muito interessante essa colocação dela. Eu falei assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. E de fato é uma verdade, né? É uma verdade. E embora eu tenha a prática de confessar alguns pecados em voz alta, mas nem todos era em voz alta para o Senhor. Você, como que você confessa seus pecados? Você confessa em voz alta ou você confessa só ali no seu pensamento? Só ali cochichando ali com o Senhor? Coloca aqui para mim. Como que você confessa o seu pecado? Você confessa em voz alta ou você vai com Deus, e Deus abençoe. Como que você confessa? A Rê falou que vai ter que trabalhar. Como que você confessa o seu pecado? Você confessa em voz alta ou você confessa ali baixinho? Ó, deixa eu ler alguns comentários aqui. A irmã Ana Maria pediu oração, né? Por causas, enfermidades e família. Depois, amém. Graças a Deus que a Lohana está bem. Glória a Deus. Obrigada, irmã Ana Maria. Obrigada por interceder, né? Pela minha filha. Obrigada pelas mensagens que você enviou para enviar para ela. Muito obrigada pelo apoio seu e de todas as minhas irmãs de oração, viu? Deus abençoe. Amada, quando criança, meu pai falava para nós que nosso corpo é sagrado, que a gente não podia mexer nele, nunca deixar ninguém mexer. Amém. Seu pai é muito sábio, viu, irmã Ana Maria? Que Deus o abençoe. A Rê escreveu: bom dia, paz a todos. Eu muitas vezes sábado realizei algo que sempre quis. Eu sempre quis comprar uma jaqueta de uma marca só que meu número não tem, porque é número padrão. E sábado realizei, comprei, estou muito feliz. Amém, irmã Regina, Deus abençoe. Só gratidão, estou muito feliz. Amém. A irmã Lourdes falou que tinha que sair, né, para trabalhar, assisto depois. Amém, irmã Lourdes, obrigada pelo seu compromisso aqui com o Senhor. A Rê também teve que ir. A irmã Ana Maria escreveu: meu Senhor, eu aprendi do Senhor que devo confessar meus pecados ao Senhor em voz alta e pedir perdão. Não sabia o motivo. Olha, que bênção, irmã Ana Maria. Glória a Deus. Assim descreveu: ultimamente temos reconhecido em voz alta nas orações em família. Amém. Glória a Deus, Cíntia. Eu passei a falar em voz alta depois que entendi que quando aceitamos Jesus, também temos que falar em voz alta para que o inimigo saiba que quem tem autoridade sobre nossas vidas é Deus. Amém, Ti. Glória a Deus. Que Deus o tenha, irmã Ana Maria. Ela escreveu: meu paizinho não está mais entre nós. Que Deus o tenha. Então, minhas irmãs, nós caminhamos para o final desse estudo, né? Mais um dia entendendo a soberania de Deus, entendendo que Deus é um Deus organizador e que Deus ele é meticuloso, né? Ele trabalha em ciclos, marcando tempo e etapa. Ele não é brusco, ele não faz a gente sentir aquela... Igual a gente vai sendo transformada e quem vê a nossa transformação são as outras pessoas, né? A gente mesmo não vê as nossas transformações. Às vezes a pessoa que não nos vê há muito tempo e fala: nossa, como você tá mudada, como você isso, como você aquilo, mas para você, você está apenas normal, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus é esse Deus soberano, organizador e meticuloso. Então, eu vou encerrar orando, pedindo ao Senhor
que coloque essa verdade no nosso coração a cada dia, que Ele é soberano nas nossas vidas, né? E vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia de estudar essa palavra. Quantas lições preciosas, Pai, nós tiramos aqui de Gênesis, do seu primeiro livro, onde o Senhor vem revelando-se para a humanidade, nos ensinando. Pai, que lindo que nós aprendemos hoje, que a nomeação, a organização pelos nomes, a organização por nomear, por nos fazer entender os ciclos, veio do Senhor. Pai, muito obrigado por cada dia o Senhor está nos ensinando, cada dia o Senhor está moldando o nosso caráter, a cada dia o Senhor tem nos abençoado, Pai, com a tua palavra. Como é bom entender que o Senhor é soberano, que o Senhor tem o controle de tudo e que nada sai do controle, do seu controle. Ainda que o caos aconteça, o Senhor ainda está no controle. Ainda que o Senhor permita que venha essas adversidades, como nós já estudamos, que muitas vezes quando o mal é permitido pelo Senhor, é por causa que o Senhor tem um propósito muito maior. Pai, muito obrigado pelo Senhor nos ensinar sobre a organização. Muito obrigado por o Senhor nos ensinar que o Senhor é um Deus organizado e que na ordem o Senhor está. Na desordem o Senhor já não está. Então, Pai, as áreas da nossa vida que estiver desorganizada, a área da nossa vida que estiver confusa, a área da nossa vida que está precisando de luz, que está precisando, Senhor, de ordem, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha trazer discernimento, que o Senhor venha trazer, Senhor, a sabedoria para que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para confessar esse pecado. E que como nós aprendemos hoje, Pai, e tantas irmãs que já sabiam que precisamos confessar em voz alta, para que o inimigo venha entender que nós estamos rendidas ao Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus meticuloso, que trabalha através de ciclos. Por favor, Pai, nos faça enxergar os ciclos que nós estamos. E se for ciclos, Pai, que porventura são de tratamento, ciclos que são de ajustes, ciclos que têm sido doloridos, Pai, nos dê força para perseverar. Nos dê forças, Pai, para continuar. Nos capacita, porque o Senhor é quem coloca tudo em ordem. O Senhor é quem organiza o nosso coração, é quem organiza a nossa mente, é quem organiza o nosso comportamento. Mas, Pai, nós também temos a nossa responsabilidade. Não é tudo por conta do Senhor. Nós precisamos examinarmos a nós mesmas. E é assim que nós estamos fazendo hoje, Pai. Examinando a nós mesmas e pedindo ao Senhor que coloque em ordem tudo aquilo que está desorganizado. Pai, assim eu oro, agradecida, crendo que o Senhor fará muito mais do que aquilo que nós temos pedido e aprendido aqui. No nome de Jesus, amém. Amém? E eu quero falar com você agora que assiste as nossas mensagens do YouTube, né? Se você chegou até essa mensagem, que o Senhor venha clarificar a tua mente, que o Senhor tenha falado com você, e eu quero te fazer um convite especial, um convite para que você aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Angelito, o que é isso, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É você pedir ao Senhor que coloque a sua vida em ordem. É você pedir ao Senhor que Ele venha ser o Senhor da sua vida, que Ele venha ser o Salvador da sua vida, para que aquelas áreas que estão em caos, que estão em trevas, que estão com dificuldades, se você está com algum problema que você não consegue enxergar a saída, o Senhor pode trazer luz a esse problema. O Senhor pode te ajudar a resolver esse problema. Se há aí uma dor que você está sentindo, que você não vê esperança, o Senhor pode te curar, tanto com a dor física quanto também com a dor emocional. O Senhor pode colocar em ordem isso. Se você está num estado depressivo, se você está numa cama onde você não consegue sair, o Senhor também pode te tirar desse estado. Então eu quero te convidar a chamar Jesus
Como que faz isso, Angelita? Chama Jesus. Jesus, venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu não aguento mais passar por isso sozinha. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do Senhor. E aí você confessa, você faz essa oração a Deus de todo o seu coração e peça para o Senhor, escreve meu nome no livro da vida, venha conduzir a minha vida a partir de hoje. E se você decidiu fazer essa oração, eu gostaria que você deixasse aqui o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque nós queremos continuar orando por você e quem sabe até indicar uma comunidade onde você possa desenvolver a sua fé. Amém? Eu gostaria de abrir aqui para uma pessoa que possa falar, né? Fala pra gente o que que esse estudo trouxe de novo para você. Não o que você já sabia, mas a palavra de Deus ela é poderosa, ela traz sempre algo novo para as nossas vidas. O que que você aprendeu hoje de novo? O que que o Senhor renovou no seu conhecimento a respeito de Gênesis 1:8? Pode abrir o seu microfone se você puder falar. Bom dia, Gi. Bom dia, menina. Bom dia, Ti. Gi, eu queria falar a questão de Deus definir o propósito pra gente quando Ele nomeia as coisas, né? Porque a gente não para pra pensar nisso, né? A partir do momento que Deus nomeou uma coisa, Ele automaticamente deu um propósito para aquilo, né? E às vezes é uma coisa que passa tão batida assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E assim, nossa, agora, conforme a gente vai estudando, parece que vai abrindo várias janelas na nossa cabeça, assim, clareando tudo o que a gente, tipo assim, passou, leu, mas não aprendeu, né? Exatamente, é muito importante esse conceito, Ti. Essa questão da nomeação, né? Se a gente for perceber, o nosso nome, né? O nosso nome, ele tem um significado. E os nomes no Antigo Testamento, eles tinham muito peso, né? Eles tinham muito significado. Isso foi se perdendo, né? Ao decorrer do tempo, mas a nomeação, né, que veio do Senhor, ela representa uma autoridade, né? Ela tem um propósito. E muito boa a sua participação, Ti. Deus abençoe a sua vida por sempre estar aqui disposta a compartilhar o seu entendimento. Mais alguém quer compartilhar o que entendeu de novo hoje? Vamos participar, meninas. É tão bom quando vocês compartilham o seu entendimento. Oi, Gê, bom dia meninas, shalom. Shalom, Tice. Que bom que você abriu o microfone, minha irmã. Eu acho que a palavra de hoje ela veio muito de encontro com aquilo que eu tenho pedido de Deus, né? Para organizar, colocar ordem em algumas coisas que estão em caos mesmo, né? E eu creio que quando fala dessa parte realmente de nomear as coisas, né? A gente vê que Deus ele está colocando em ordem todas as coisas, né? E o quão importante é a gente entender isso, né? E creio que isso que ficou marcado hoje assim para mim na ministração dessa palavra, né? E uma outra coisa foi a questão do confessar também, como você colocou, né? Como você falou. Eu sempre pensei assim no confessar com Deus na minha intimidade, mas ali, às vezes baixinho, no pensamento, mas nunca declarando assim em voz alta, né? Sim. E hoje eu tive entendimento da importância de fazer isso, né? Então, eu creio que Deus, ele tá mexendo em muitas coisas aqui na minha vida e no meu entendimento, né? E muito obrigada por dividir essa palavra conosco. Amém. Glória a Deus. E, minhas irmãs, eu quero dar só uma orientação, né, quanto a essa confissão em voz alta, né? Não vai confessar o seu pecado em voz alta lá perto do irmãozinho, viu? Porque às vezes isso pode se tornar um escândalo. Você não sabe se aquele irmãozinho vai ali, né, até ser tentado pelo inimigo para falar aquele seu pecado para outras pessoas. Então, o pecado ele deve ser confessado em voz alta, mas ali no seu quarto, no secreto com o Senhor, né? É você e o Senhor,
né? Então, é só uma orientação para que depois não fale, nossa, mas falou aí para me confessar e eu confessei e aí acabou virando esse problema. A gente tem que ser prudente, né? Prudente como uma serpente, né? E puro como uma pomba. Então, a gente precisa, né, ter essa prudência. E a questão da nomeação, né, sempre que vier, né, aquele sentimento, aquele comportamento, aquela palavra que você soltou, pedir para Deus também nomear esse pecado, porque muitas vezes a gente fica ali com pecado de estimação, por quê? Porque a gente não para examinar, né? Nós precisamos ser as maiores examinadoras de nós mesmas, né? Nós precisamos examinar a nossa vida todos os dias. Nós precisamos examinar o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas falas, as falas também que chegam até os nossos ouvidos, né? Porque não é só o que a gente fala, mas também é o que a gente ouve, né? Então, o que eu estou ouvindo, ele está sendo para edificação ou ele está me contaminando, né? Existem pessoas que se aproximam da gente e contaminam mesmo, né, a nossa vida, nos fazem mal, ao ponto de a gente também ter que tomar, né, uma decisão. Senhor, eu não tô mais, eu já tomei várias decisões assim na minha vida, né, de pessoas que estavam na minha vida e estavam me impedindo de prosperar, porque aquilo que eu recebia delas me fazia mal, não era algo que estava me nutrindo, né? E teve um certo momento que eu falei assim: não, chega, né? Eu tenho ministrado a palavra, eu tenho falado da palavra, mas agora isso já passou a me fazer mal, né? Então, se já tá me fazendo mal, se já tá mexendo com a minha estrutura, se já tá mexendo com os meus valores, se já tá mexendo com aquilo que tá me impedindo de prosperar, de crescer na presença do Senhor, então espera aí que eu preciso me capacitar. Espera aí que eu estou sem estrutura para ter essa amizade no momento. Eu estou sem estrutura para enfrentar essa batalha nesse momento. Porque até às vezes é algo ali que a gente está discipulando, que a gente está ensinando uma pessoa. Mas chega um certo momento que isso suga a gente de uma forma que a gente se sente fraca, a gente se sente sugada, né? Então a gente tem que estar sempre aos pés do Senhor pedindo discernimento. Senhor, eu não estou dando conta de prosseguir. O Senhor vai me capacitar ou é hora de eu dar um stand-by aqui com essa pessoa? É hora de eu parar um pouquinho aqui com essa pessoa. E isso eu tô falando de relacionamentos, tá bom? Então, minhas irmãs, por hoje é só. Que o Senhor continue nos ensinando a sua preciosa palavra. E amanhã nós estaremos aqui firmes e fortes, lá para o versículo 1:9 de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 9 de Gênesis, onde o Senhor tem nos ensinado. E marca aí, Gênesis está representando o que para você? Eu quero que você deixe os comentários aqui no chat depois pra gente. Gênesis está representando o que para você? Como você via Gênesis antes e como você está vendo Gênesis agora? Você tinha noção de tantas lições preciosas que o Senhor tem para nos ensinar sobre Gênesis? Amém. Ó, a irmã Ana Maria escreveu aqui, ó. É maravilhoso conhecer o autor da nossa vida com mais profundidade. Nos faz entender o quanto é grande o seu amor por nós. Embora sabendo que somos pecadores, ele nos ama e corrige com amor. Glória à sua santidade. Amém, irmã Ana Maria. A Cíntia entrou no trabalho. Deus te abençoe, Cíntia. A irmã Ana Maria colocou aqui: os japoneses ainda conversam sobre a importância do significado do nome. Como é verdade isso das pessoas tóxicas. O Senhor tem me ensinado a afastar-me sem machucar a pessoa. Amém, irmã Ana Maria. Amém. E a tia escreveu: Gênesis está representando ordem. Glória a Deus. Irmãs, eu quero fazer uma apresentação aqui. A irmã Ana Maria,
ela faz tradução aqui no Japão, tá? Quem precisar de tradutora aí para ir em algum lugar, pode chamar ela aí que ela presta esse tipo de serviço, tá bom? Fiz a apresentação aqui, irmã Ana Maria. Me perdoa que eu nem pedi aí a sua autorização, mas se você mas eu já fiz a sua apresentação aí, viu, minha irmã? Quem precisar aí, né, de tradutor para fazer qualquer coisa aí, chame ela, que ela está aí à disposição, tá? Ela trabalha com isso, tá? Aí vê o valor que ela cobra, vê quanto que aí ela cobra. A Tícia escreveu: Gênesis está representando fundamento e ordem. Amém. Minhas irmãs, que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia para você que está aqui no Japão. Uma excelente noite para quem está no Brasil. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.